Salve pessoal, Carlos aqui para mais um vídeo neste canal Fora de Estação. Como é que vocês estão? Tudo certo? Aproveitaram bastante o fim de semana? Pois é, eu posso dizer que eu aproveitei um pouco, né? Dei uma volta na praia com minha família, né? Com minha mulher, com meu filho, nos divertimos, comemos bem e eu gastei pra cacete. Pra vocês terem uma ideia, um pote desse tamanho de camarão, cara, é R$ 100. Onde é que eu ia imaginar um dia que eu iria na praia ia ver uma porção pequena, não é muita coisa não, de camarão desse valor, absurdo que está acontecendo no Brasil. Mas enfim, o vídeo não é sobre isso, tá? Não é sobre isso que eu quero falar. Esse vídeo, na verdade, eu vim gravar mais por uma reflexão que é sobre a morte do Chuck Norris. Pois é, você que é casca grossa aí dos anos 80, né? Um dinossauro, como eu costumo dizer. Eu brinco porque eu também sou dessa época, tá? Com certeza lembra do Chuck Norris nos seus filmes aí, que o cara era simplesmente imbatível. Até a galera tem meme, né? Dizendo que o Chuck Norris é praticamente imortal, que ele não morreu, que ele está apenas segurando a respiração por mais tempo da história, né? Mas enfim, todo o meme, tirando toda a brincadeira, realmente o Chuck Norris ele fez parte não só da minha infância, mas da infância de muita gente. Muita gente cresceu assistindo os filmes dele, assim como do Stallone também, do Schwarzenegger, do Bruce Lee também, que eles são da mesma geração, né? Todos esses caras aí. Então, o que é que significa quando você vê a notícia de um camarada desse morrendo? Significa que você está ficando velho e que as pessoas que você conhece já estão indo embora. Isso é uma reflexão bem triste e profunda, né? Sobre a própria existência da humanidade. Eu me lembro que quando eu era pequeno, eu ficava louco, eu ia nas locadoras, né? A geração de hoje não sabe nem o que é locadora, né? Mas existia, né, na época medieval, um estabelecimento chamado locadora de vídeo. Pois é. Onde a gente chegava lá, você ia lá no fim de semana, você fazia um cadastro lá na recepção, né? E você ia lá alugar filmes, porque não existia Netflix, não existia HBO Max, não existia Prime Video, não existia nada disso. Nada disso que tem agora existe. Então, como é que a galera da minha geração fazia para assistir alguma coisa? Ou você ia no cinema, só que o cinema era uma coisa muito difícil, né? Não era tão acessível assim, né? Nem toda cidade tinha, e quando você era toda na burocracia. E esses filmes que eu gostava, não era classificação 18, eu não podia entrar, tinha que ir com a responsável. Então eu esperava o filme sair na locadora, ou eu assistia às vezes no Mega Filmes, saudoso Mega Filmes, né? Que salvou muita gente já assistiu muita série e filme por causa desse site. E ou você ia na locadora, você chegava lá, eu chegava lá final de semana fazer a festa. Chegava lá, pegava 4, 5 filmes, ficava uns 5 dias em casa só assistindo, começava a assistir de quinta-feira ou sexta-feira, ficava até segunda ou terça-feira depois do colégio assistindo o filme. Ah, era uma farra, rapaz, fazia pipoca, minha mãe fazia às vezes bruaca também pra gente comer. Na época eu e uns primos, às vezes quando eu ia pra casa dos primos, né? Quando não, era eu e minha irmã, enfim, era muito legal. Era da saudade essa época. Ou então a gente ia na Lan House para baixar lá o Piratão, né? Para assistir online, né? Ou assistir online no Mega Filmes, ou baixava, enfim, era todo um esquema para você assistir esses filmes aí. E muitos filmes do Chuck Norris eu me lembro, eu assisti, cara. Acho que tem um filme dele, se eu não me engano, acho que é o Protetor, o Defensor, não sei, que ele para a motosserra com a mão. Essa cena é icônica. Se você pesquisar aqui no YouTube, tem, cara. O pessoal faz mesmo com o Chuck Norris aí, não é brincadeira, tá? Então, assim, isso me faz refletir que essa época de nostalgia, assim como esses filmes, né? Ela passou, né? Hoje a gente vive numa época completamente diferente, com coisas muito mais, com outros tipos de discussões, a era digital. Então, assim, todo mundo hoje está digitalizado. Eu me digitalizei sem perceber, né? Hoje eu nem me imagino mais indo numa locadora, se as locadoras não tivessem deixado de existir, né? Eu não me imaginaria hoje indo numa locadora para alugar um filme para assistir. Eu não sei como é que eu faria isso hoje. Meu filho já nasceu e cresceu na era digital, então ele nem sonha com o que é locadora. Ele já vai crescer na época de Netflix, Prime, HBO Max, Disney, sei lá mais o que é que os caras vão inventar daqui a um tempo. E era na televisão, e detalhe, ainda era na televisão de tubo, hein? Não existia Smart TV, era televisão de tubo. Quem tinha uma televisão de tubo 29 polegadas era rico, considerado rico, tá? E eu, modéstia à parte, na época eu tinha uma no meu quarto. Então, assim,
Isso, quando eu vi o cara, quando eu vi, e o Chuck Norris, ele tava bem de saúde, tá? Uma semana antes de ele falecer, saiu um vídeo dele treinando, o cara, ele era, acho que ele dominava a arte marcial, era tipo Steven Seagal, o Van Damme, né? Eles dominam a arte marcial mesmo, não só nos filmes. E tava gozando de boa saúde, tava lá, daquele jeito dele, né? Muito carismático, como sempre. E uma semana depois ele foi embora, né? Então, assim, ele viveu e morreu na sua melhor forma, né? Que eu acho que é o que todo mundo almeja hoje, né? Você ter uma boa saúde mediante de tudo que está acontecendo, pandemia, doença pra caramba. Toda hora aparece uma doença nova, agora é Mpox, né? Apareceu também, que até chegou aqui em Fortaleza esse negócio. Teve alguns, uns dois casos aqui. Então você fica, hoje você vive mais com medo do que antes. Antigamente você não tinha medo de quase nada, né? Tinha seus problemas, mas eu não vi o pessoal com tanto medo. Hoje você tem medo de botar o pé para fora de casa, né? Além da violência, que é muito grande, medo de doença, medo de, enfim, de um monte de coisa aí, né? Você tem uma opinião contrária. Eu tava vendo, inclusive, um caso de um rapaz que ele gravava vídeo aqui pro YouTube, pra internet também, no YouTube, se eu não me engano, e ele falava contra o governo, se eu não me engano. Esse cara foi assassinado com vários tiros, né? Porque ele era, assim, acham, especula-se que tenha sido por causa disso, porque ele era contra o governo atual. Então, hoje está uma época muito complicada, você emitir opiniões aí. O negócio da Erika Hilton e o Ratinho, que eu fiz até vídeo aqui pro canal, tá ainda, tá se arrastando, negócio, processo para lá, indenização para cá, enfim. Hoje nós vivemos numa época de muita, de muita histeria e muito medo, né? Diferente dos anos 90, os anos 80, até o começo dos anos 2000 ainda tinha um pouco dessa magia, né? Dessa nostalgia de que você podia ter, até criar seus filhos, você foi uma criança feliz, assim, de brincar na rua, jogar bola, ir nas locadoras, né? Nas lan houses, extintas lan houses, coisa que hoje em dia, se ainda não se existisse, você com certeza, como pai, você não deixaria seu filho ir, porque a insegurança é muito grande, tá? E eu vendo essa notícia, né, essa questão do Chuck Norris, me veio todo esse filme na cabeça, tudo o que eu passei na minha infância, adolescência, o começo da vida adulta, porque as locadoras deixaram de existir, se eu não me engano, em 2012 ou foi 2013, né? Até vi com a locadora que tinha aqui na rua onde eu moro, na época quando fechou, foi um baque, cara. Eu me sentia assim muito estranho, quando eu não via mais, passava ali, né? Virou uma funerária. Não tem nada a ver, né? Eu passo lá, me lembro que eu passei muitos momentos bons ali, né, alugando filmes, conversava muito com o cara da loja lá, sobre os lançamentos, o cara, ó, bicho, esse filme aqui é violento demais, rapaz, não sei o que, tu vai alugar, eu gosto desse filme aqui mesmo. Muitos filmes de terror, Fred versus Jason, eu assisti a primeira vez, na locadora, o cara me avisou que era violento, na época eu tinha o que, uns 8 anos, aluguei, assisti, me fudi, fiquei morrendo de medo do Jason lá na época. Depois eu assisti umas 10 vezes, mas a primeira vez foi. Aí inventei pra minha mãe que o DVD tinha quebrado, mas não, eu tinha ficado era com medo do Jason mesmo. Mas é isso. Todas essas coisas deixam a gente assim com aquela sensação estranha, né, de que o tempo tá passando, né? Você que já passou dos 30 anos aí, com certeza já teve em algum momento da vida eu não digo crise, porque, enfim, né, parece até mimimi, mas você passa na sua cabeça isso, pô, bicho, eu nasci, vivi, passei a adolescência, início da fase adulta e agora já estou indo para essa idade aí que a galera diz que é a idade dos 40 mais, 30 mais, enfim. Enfim, por isso que eu sempre digo para todo mundo aqui que me assiste. Aproveite os bons momentos, né? Eu aproveitei o momento que eu fui para a praia com meu filho, minha mulher. Fico com eles o máximo que eu posso, não fico me envolvendo. Até gravei um vídeo sobre o negócio da greve dos caminhoneiros, né? Teve até um comentário de uma mulher lá falando sobre isso. E fica claro para mim, né, que a polarização é grande, as pessoas estão muito extremas umas com as outras. Então eu até às vezes evito comentar sobre esses assuntos porque sempre tem alguém que não compreende o que você está falando. A galera quer porque quer te encaixar numa bolha e você não pode se expressar. E esse canal é a minha opinião sobre as coisas. Eu sempre digo isso desde o primeiro vídeo, tá? Esse canal é o que eu decido que ele vai ser. Então, assim, eu não fico me encaixando em viés nenhum. Eu dou minha opinião aqui e esses assuntos estão em alta. Por isso que eu estou comentando aqui, porque, enfim, o YouTube, ele meio que nos obriga
para falar sobre isso. O pessoal, mas o assunto é bobagem, sei o que, tudo bem, é só não assistir, assiste outro vídeo aí. Eu fiz um vídeo aqui semana passada sobre cabelo, bicho. E o vídeo pegou bem, né? Pegou quase 200 pessoas. Então, assim, às vezes eu fico até vendo os temas aqui do canal, vejo o que é que eu gravo, o que é que eu não gravo, porque sempre tem alguém que não entende, que ou é de extrema de um lado ou de outro, meu irmão, e a coisa vai tomando um rumo que você nem pode, nem controla, tá? Mas enfim, sobre a morte do Chuck Norris é isso, tá? Meu desejo e meu sentimento à família que sempre sofre nessas horas, né? A mãe, os filhos, sempre sofrem nesse momento e desejando aí, né, para vocês que aproveitem, tá? Porque a gente nunca sabe quando é o último momento, tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Desejei para vocês uma ótima segunda-feira. Fui.